Nós estamos nessa jornada dos 10 mandamentos. E hoje vamos dar uma olhada, extrair para nós os ensinos do nosso Deus a partir do 4º mandamento. Chegamos aqui a esse quarta ordenança de Deus. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas ao 7º dia é o Shabá, o sábado, o descanso. Traduzindo o hebraico literalmente seria: o 7º dia é o descanso do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Por quê? Qual o motivo? Qual a razão? Vamos juntos, o 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. Ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Dia santo. Nós estamos expondo aqui os 10 mandamentos, naquela perspectiva dos 4 mandamentos, que são na vertical, tratam da nossa relação com Deus e de como nós precisamos entender a unicidade de Deus. Deus é único. Só a Ele culto, porque Ele é o único Deus. Nós tratamos da espiritualidade de Deus. Deus é espírito, por isso a proibição da iconografia, a proibição das estátuas, das imagens, seja das imagens de Deus, seja das representações do que há no céu, seja imagem, estátua, quadros de anjos, de personagens que já morreram, foram estar com Deus. Proibição absoluta de todo esse tipo de prática. Nós falamos sobre a santidade de Deus, o fato de não se tomar o nome dele em vão, porque ele é santo, ele é fogo consumidor. Não se brinca com o nome de Deus, não se brinca com Deus, não se invoca a Deus, não se finge que é crente e não é, porque isso é blasfêmia contra Deus. O 4º mandamento trata da soberania de Deus. Deus como o Senhor da vida, Deus como o Senhor da criação, Deus como o soberano de todas as coisas, Deus como o Senhor da terra, Deus como o Senhor dos homens. Por isso, o 4º mandamento é chamado mandamento de transição. Ele transiciona com o 5º mandamento, que é o de honrar pai e mãe, e daí você tem os mandamentos ligados à nossa relação uns com os outros, que são esses mandamentos que vão falar da sacralidade das autoridades, a sacralidade aqui do corpo, a sacralidade da vida, por isso não matarás, da família, do corpo, da sexualidade, a sacralidade da justiça, por isso não mentir, do desejo, por isso não cobiçar coisas erradas, essa sacralidade dos elementos da vida. Depois de falar da nossa relação com Deus, fala da nossa relação uns com os outros. O 4º mandamento é muito interessante, que ele é o primeiro mandamento que não começa com uma proibição. Ele não começa dizendo assim, não farás. Ele começa dizendo, lembra. Ele começa dizendo assim, lembra-te. Se houvesse o não, seria não esqueça. E é interessante porque ele não é um mandamento tratando de uma privação. Ele não é um mandamento aqui diretamente proibitivo, vamos dizer, seria um mandamento premiativo. Deus diz, você trabalha 6, trabalhou 6, ganhou a medalhinha, tem direito a um descanso.
Então ele é uma bênção. Ele não é uma proibição. Ele é uma dádiva, ele é uma doação divina. Ele te premia com um dia de descanso, com um dia de repouso. Ele nos beneficia com o conceito de não ser escravo do trabalho. Então, é uma premiação para nós. Agora, curiosamente, é o mandamento mais polêmico dos 10. É o mandamento que te dá um prêmio e se tornou o mandamento mais polêmico. No judaísmo já se torna complicado e polêmico. O judeu criou tanta regra, problematizou tanto a guarda do quarto mandamento que até hoje é complicado. Até hoje é esquisito como o judeu guarda o mandamento. As regras são estranhas. Primeira vez que fui a Israel, entrei no elevador, 18º andar, o miserável vem parando de andar e andar. Eu com fome, querendo tomar café da manhã. Aí depois tinha que voltar no quarto, para depois sair para fazer o circuito. Quase que você perde o café da manhã. Por que o elevador tem que parar de andar e andar? Porque você não pode apertar o botão do elevador. Porque se você aperta o botão do elevador, você trabalhou, fez faísca. Faísquinha, trabalho. Não pode acender fogo no domingo. O judeu desenvolveu 39 trabalhos que não podem ser feitos no sábado. No dia do Shabá, no dia do descanso. Um deles é acender fogo. Então, quando você aperta o botãozinho, é um foguinho. Aí não pode. Aí do lado tem o outro elevador. Peguei o errado. Desinformado. O outro do lado é para turista. Aí o outro você pode apertar o botão. Aí o judeu, espertalhão, ele não entra no elevador que não pode apertar o botão. Ele entra no elevador que pode apertar o botão e fica esperando o turista. O turista chega e ele fala, aperta o 9 aí para mim. Ah, malandro, né? Legal. Só que o texto diz, você não trabalha. Teu servo não trabalha. Tua serva não trabalha. O estrangeiro da porta para dentro não trabalha. E aí nós ficamos pensando assim, quem é que fez o café da manhã? Tem café da manhã no hotel. Quem fez? O árabe. O palestino, contrata o palestino. Que aí o palestino trabalha. Mas percebe? Jesus, em João 7, tem uma conversa com os judeus sobre a maneira como eles estavam guardando o quarto mandamento, os artifícios que eles criavam e acabavam tropeçando. Jesus perguntou assim para eles, olha, vamos pensar, tem um mandamento, lembra do sábado para santificar. Então o sábado não pode fazer trabalho, não pode cortar, não pode costurar, não pode lavar, não pode tosquiar, não pode fazer nada, nada. Tinha judeu que não cuspia no chão, porque cuspia no chão, faria um tijolinho, eu acho, e aí era trabalho. Era pecado cuspir no chão. Então, Jesus perguntou assim, tá, tem outra ordenança que diz, no 8º dia você circuncida o filho. E se o 8º dia cair no sábado? Aí tem que circuncidar, então você violou o sábado. Jesus disse a eles, não, mas se eu não circuncidar, eu transgrido a lei de Deus, porque eu não posso circuncidar no 9º dia, eu tenho que circuncidar no 8º. Pois é, mas no sábado não pode. Percebe que um mandamento inflige a guarda do outro? Ou seja, qual é o problema? É o mandamento? Não. O problema é a interpretação equivocada do mandamento. Então, o judeu acabou tropeçando na compreensão da guarda do mandamento. E até hoje o faz. Um dos grupos evangélicos, os adventistas, também são chamados adventistas por causa do advento da segunda vinda de Cristo. Adventista significa que é uma igreja que nasce em cima de marcar uma data da volta de Jesus e não combinaram com Jesus, ele não voltou, eles remarcaram, ele não voltou, remarcaram, ele não voltou de novo, por fim disseram que ele veio e ninguém viu. Ele veio, purificou o santuário do céu e voltou. Mas além de adventistas, por causa do advento, eles se tornaram adventistas do 7º dia, porque entendem que Deus santificou o dia chamado sábado.
Mas, da mesma maneira que o judeu, o adventista vai à igreja no sábado e pega ônibus, onde alguém trabalha para ele. O judeu tinha que morar à distância de uma jornada de sábado do templo. As casas mais caras eram aquelas que ficavam a um dia de jornada do templo. Por quê? Era o que se podia andar. Saía de casa, ia ao templo e voltava. Quem morava fora, complicava, porque a jornada era longa. Então, há compreensões equivocadas. É um mandamento que Deus deu, dizendo ao seu povo: lembrem-se do sábado, ou seja, lembrem-se do descanso para o santificar. Alguns puritanos também criaram bastante embaraços em relação à guarda do sábado. Tornaram o sábado um dia pesadíssimo. Em alguns contextos, membros da igreja foram pegos tomando sorvete na praça no sábado, foram disciplinados, porque violaram o domingo. Uma das perguntas que algumas pessoas fazem é: por que nós cristãos não guardamos o sábado? Então, vamos avaliar isso, se de fato não guardamos o sábado. Na verdade, nós guardamos sim. O que guardamos é o Shabá, é o descanso, porque entendemos que Deus santifica o descanso e o dia de descansar, não o dia da semana. Porque, do contrário, Deus até mesmo inviabilizaria a vida, como, por exemplo, o judeu teve a dificuldade de guardar a circuncisão e a guarda do sábado. Ou seja, quando o dia da circuncisão cai no sábado, ele tanto é livre para circuncidar no dia seguinte, como ele é livre para circuncidar no sábado. Mas eles não entendiam isso e queriam ser legalistas. E no legalismo caíam em contradição, ficavam perdidos. E na verdade, nós vamos perceber que o sábado é uma bonificação, que o sábado é um presente, que o descanso é um princípio maior de Deus, de você não se tornar escravo do trabalho, escravo do dinheiro, escravo das tarefas, dos compromissos da vida. O que Deus está dizendo é que você tem a bênção dele, do descanso, que você não precisa trabalhar 8 dias da semana, 9 dias da semana. Tem gente que é assim, não é? Se tivesse 9, trabalhava os 9. Se tivesse 8, trabalhava os 8. Você pode trabalhar 6 dias, descansar 1, confiando que Deus é soberano e cuidará de você, e que Deus trabalhará por você enquanto você descansa. É uma premiação que Deus nos dá. Por isso você tinha Israel, trabalha 6, descansa 1. No caso deles, o dia era o 7º dia. Mas como o calendário deles era rotativo, esse dia nem era tão fixo, ele rodava. Esse dia circulava por causa do calendário lunar. Em alguns momentos tinham 2 sábados seguidos para um ajuste do mês. E aí então, o sábado, o primeiro dia da semana, que começaria na segunda, eram 2 sábados. Então o domingo era, na verdade, a segunda-feira e assim por diante, porque eram 2 sábados. Então, por causa do ajuste do calendário lunar. Mas, vamos lá. Deus aqui nos deu um princípio de descanso, de leveza. Deus está aqui nos premiando, dizendo que o legítimo, que o correto é que você descanse. E que você dê descanso ao seu animal, que você dê descanso ao seu funcionário, à sua funcionária. Ou seja, o ser humano trabalha para Deus e não para si. E o 7º dia é para lembrar-nos de que a vida não é nossa, de que nós não somos nossos, de que nós somos de Deus e que somos para Deus. Em primeiro lugar, nós podemos olhar aqui para este mandamento e lembrá-lo na perspectiva da criação.
primeira ação, primeiro movimento nosso aqui é o sábado na criação. O texto de Gênesis diz que Deus criou a terra em 6 dias e descansou no 7º dia. O 7º dia, então, ele não trabalha depois de ter trabalhado já 6 dias. É bem interessante isso, porque na verdade Deus criou a terra num dia só. Porque Gênesis já diz assim, no princípio criou Deus o... Então quanto tempo levou? No princípio já está criado. No primeiro dia Deus criou a luz. E aí você tem a sequência da criação. E Deus está, na verdade, formando a terra. Deus está organizando a terra nos dias seguintes. Mas a Bíblia simplesmente diz que o planeta, que o cosmo, que céus e terra foram criados no princípio. E você não tem no primeiro, no segundo, no terceiro dia dizendo Deus fez a terra. Você tem dizendo que Deus formou a luz, que Deus separou porção de água e de terra, que Deus separou a água de cima, firmamento, céu, a água de baixo, atmosfera e terra, que Deus criou plantas, animais, ser humano e descansa no 7º dia. Ou seja, na verdade, o texto está aqui usando uma linguagem humana para descrever uma ação divina, e ele descreve a ação divina em termos de 6 dias. A expressão hebraica eon pode ser era, mês, ou seja, mas é o dia divino, o tempo divino, e Deus cria na eternidade céu e terra, que é o princípio, e a partir daí começa a construir céu, terra, nosso calendário e a maneira como olhamos. Mas o princípio de Deus já está estabelecido na criação. Deus criou. E aqui, quando nós somos chamados para descansar no 7º dia, é para nos lembrar a natureza da criação, é para nos lembrar a natureza da obra que nós fazemos, ou seja, tudo que existe é obra divina, é obra de Deus, é criação de Deus. A terra, o planeta, tudo veio de Deus, ou seja, lembra do dia, ou seja, a preocupação não é lembrar o dia, a preocupação maior é lembrar de Deus como Senhor, de Deus como soberano, de Deus como Criador de todas as coisas que existem. E quando eu quero trabalhar 7 dias, 10 dias direto, 30 dias direto, quando eu não quero trabalhar sem parar, é como se eu assumisse o peso da criação. E eu não sou o Criador. Eu sou um mordomo de Deus posto na criação. A criação é de Deus. A criação é do Senhor. Então, o que o dia santo tem que me lembrar é a natureza da criação. Que a criação é divina. Que quando o teu professor te diz que a criação não é obra divina, que a criação é resultado de uma explosão espontânea, é resultado do acaso, é uma criação espontânea, o teu professor é um anticristo, o teu professor pode ser gente boa, mas ele é um herege, ele é um mentiroso, ele é um antideus, ele é um negacionista de Deus, porque você tem que descansar para se lembrar que o teu Senhor é o Criador de todas as coisas e jamais esqueça a natureza da natureza de tudo que existe, é criação divina, é obra da mão de Deus, e é satânico, e é rebelião, e é heresia, e é mentira, e é engano, e é anti-Deus, e é anticristo negar a natureza da criação. É um pecado gravíssimo. Ah, ele é inteligente, pastor. Não, ele é louco. Ah, mas ele é cientista com pós-PhD. Ele é louco, sabedoria humana, negando o Criador. Paulo diz em Romanos, inculcando-se por sábios, eruditos, inteligentes, se tornaram loucos. Não me importa a graduação, negou a criação, é insano, é louco. Ah, coitado, coitado mesmo. Perdeu a essência da criação. Mas o sábado é para nos lembrar o propósito da criação. Que a criação não é um fim em si. Que a criação é para dar glórias a Deus. O sábado na criação é
Deus trabalhou 6 dias. Deus trabalha em 6 etapas. Deus trabalha como quiser, 6 eras, 6 dias. Deus cria em 1 segundo, em 24 horas. Deus cria em 1000 anos. É com Deus o processo dele. Ele criou. Ele chama de dia, é o dia dele. E aí no 7º, Deus descansa. O descanso não é que Deus chegou assim, sexta-feira, happy hour, né? Deus esgotado, cansado, não aguento mais ouvir falar de animal, de peixe, de planta. Estou esgotado de botânica, física, química. Não é que Deus estava esgotado. A ideia é que Deus descansou no 7º dia, é que no 7º dia, Deus foi andar entre as flores. Deus foi olhar os peixes, Deus foi olhar os animais, Deus foi olhar as estrelas, Deus foi olhar o funcionamento do cosmos que Ele criou. E Deus se alegra, Deus celebra com a sua criação, Deus se deleita naquilo que Ele fez. Ou seja, é a celebração divina, é a glória divina, é o deleite divino, é a contemplação divina da sua criação. E Ele se alegra porque tudo que foi criado para a glória dEle. Tudo é para Ele. Então, quando nós trabalhamos 6 dias e descansamos um, o dia do descanso, o Shabá, o descanso de Deus, ele é para nos lembrar o propósito da criação. Por que você existe? Por que você trabalha? Você não trabalha para ficar rico. Você não trabalha só para comprar um carro melhor. Você não pode trabalhar só para comprar uma casa melhor. Você não pode trabalhar só por sua segurança financeira. Você não pode trabalhar só para fazer aquela empresa crescer. Você não trabalha por causa do capitalismo global. Você não trabalha só por causa da economia brasileira. Você não trabalha só por causa do mercado, do mundo corporativo. Você não pode trabalhar só para realizar os caprichos do teu chefe. Você tem que lembrar que você trabalha para a glória de Deus, porque o 7º dia é para santificar os 6 dias de trabalho que você realiza. É para você lembrar que tudo o que você faz para a glória de Deus a semana inteira. E Deus te chama para trabalhar 6 e depois contemplar o seu trabalho. E Deus se deleitar com você. Por isso que o 7º dia é o dia de culto, é dia de adoração, é dia de louvor, é dia de exaltação a Deus. Por isso que o 7º dia é dia de oração. Por isso que não é só lembrar e guardar, é lembrar, guardar e santificar. Por isso que Deus abençoou esse dia. Ele é uma bênção para você se deleitar em Deus. Nós precisamos lembrar desse dia como um dia santo para nos alegrar com Deus na criação. É um dia de você celebrar que Deus é o Senhor, Deus é o Criador. E o sábado na criação nos lembra não só a natureza da criação, o propósito da criação, ele nos lembra a continuidade da criação. Porque é interessante, às vezes a gente olha assim e fala, Deus no 6º dia parou de criar. Não. No 7º dia o que Deus fez? Descansou. O que significa isso? Tem um domingo depois desse sábado. Ou seja, Deus não cessou o seu trabalho. Deus fez a pausa do descanso, mas Deus continua criando e cuidando da sua criação. Deus não é somente o Criador, Deus é, na nossa teologia, o provedor. Ele é o Deus da providência. Ele faz a manutenção do cosmos que Ele criou. Ele faz, Ele realiza, Ele trabalha, Ele cuida. Como disse Jesus em João, Ele trabalha até agora. Ele cuida daquilo que Ele criou. Ou seja, Deus te criou, Deus cuida de você. O domingo é a celebração da providência. Tinha uma prática interessante em Israel, que era a terra. O sujeito trabalhava 6 anos na terra, no 7º ano ele deixava a terra descansar. Aí a terra descansava, aí ele voltava a produzir nela no outro ciclo de 7 anos. Começava no 1º e assim por diante. E a cada 49 anos,
a terra descansava 1 ano, mais o ano do jubileu, que era 2 anos de descanso para a terra. Aí o sujeito dizia assim, mas meu Deus, nós teremos prejuízo na plantação, vai ser uma quebradeira do agronegócio, não é? 2 anos sem cultivar a terra. Deus fala assim, não, no 48º ano, eu abençoarei a produção de vocês, e em 1 ano vocês colherão para 3. Sabe o que é isso? A provisão divina. A providência divina. É Deus dizendo, eu cuido de vocês, eu sustento vocês. Você não precisa trabalhar feito um louco. Você não precisa se matar de trabalhar. Você tem que confiar na providência divina, meu irmão, minha irmã. Você tem que confiar na provisão divina na sua vida. Porque quando você trabalha como louco, você depende do seu braço. Mas quando você descansa, você confia que Deus te dará a provisão. Salmo 127, você se lembra. Inútil vos será, vamos lembrar? Levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste aos seus amados, Ele o dá enquanto... Ou seja, aqui não é a preguiça, aqui não é a indolência, aqui é trabalhou, chegou o horário do descanso, descansa. Vai dormir em paz. Porque você tem um Deus provedor que continua trabalhando por você e que faz o que você não pode fazer. Segundo esse texto, esse mandamento nos chama a lembrar o sábado e a criação. Segundo, o sábado e a redenção. O sábado e a salvação. O outro momento, o ápice do sábado é esse que lemos aqui. Lá em Gênesis é a criação, Deus trabalha 6, descansa 1 e santifica o dia santifica o descanso e diz o descanso é sagrado, o descanso é inegociável, o descanso é absoluto, o dia é relativo, mas o princípio descanso é santo e não pode ser negligenciado. Mas agora o sábado e a redenção. Deus redimiu Israel, Deus libertou Israel da escravidão do Egito, levou Israel para o Sinai, entrega os mandamentos a Israel no Sinai, e aqui nós estamos lendo esse momento da entrega, e Deus dá esse mandamento, e Deus diz para eles, lembrem-se. Ou seja, o lembra-te tem a ver com o fato de que o mandamento já era conhecido, já vem da criação, não é uma novidade para o judeu. Agora Deus diz, lembrem-se de guardar o descanso, lembrem-se de guardar o dia da criação que Deus deu a vocês para trabalhar e descansar no fato de que Ele é Senhor, é o Criador e de que Ele é o provedor. Mas agora você tem um momento da redenção. O sábado na redenção é regulamentado. É uma lei da criação, agora é regulamentado na redenção de como eles guardarão o sábado. E a partir daqui então, o judeu define, olha, nós trabalharemos de domingo até sexta, aí às 18 horas, no pôr do sol da sexta-feira, até o pôr do sol do dia seguinte, nós descansaremos. E é isso que eles fazem. Do pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado, para eles é o sábado, o dia deles é diferente do nosso. O nosso dia começa 1h da manhã, 0h, temos aquela virada de calendário, aí é o outro dia. Mas em alguns povos, a virada do dia é na verdade no fim, no entardecer de um dia para o outro, tentando seguir o ciclo da criação. Mas aí, eu pessoalmente acho que é um negócio esquisito. Você vai lá em Israel, o shopping abre 7h da noite no sábado e fecha 10. É um negócio estranho, porque a beirada que sobrou daquele dia, e aí abre, o povo vai para a rua, aquela festa e tal, aí no domingo pela manhã começa a trabalhar. E o mundo árabe é estranho, porque lá em Israel, o Oriente, né, porque o muçulmano guarda de quinta, 18 horas, até sexta, 18 horas. O judeu guarda de sexta, 18 horas, até sábado, 18 horas. E o cristão guarda do fim do sábado ao domingo e volta segunda-feira para trabalhar, não é? Aí você vai no Mercadão de Jerusalém, você tem as barracas árabes, dos palestinos, as barracas dos judeus e as barracas dos cristãos.
Então, você tem uma turma que fecha sexta, uma turma que fecha sábado e uma turma do cristão. E os cristãos não fecham nem sábado nem domingo, são os mais pecadores, não é? Gananciosos. E ainda vai vender lá na área do palestino na sexta-feira, porque sabe que o palestino fechou. Vai na aula do judeu no sábado, porque sabe que o judeu fechou. Mas o princípio do descanso, irmãos, continua. É necessário descansar. Ser escravo do trabalho é não lembrar da redenção. Deus redimiu Israel e deu a eles o Shabá, e deu a eles o descanso. Aí a pergunta é, por que o cristão não continuou guardando o sábado? Algumas razões. Primeira delas, Jesus ressuscitou num domingo pela manhã. A ressurreição de Jesus Cristo é no domingo. Jesus apareceu pela primeira vez, João 20, 19, aos discípulos, num domingo pela manhã. Terceiro, Jesus apareceu aos 11, João 20 mais adiante, num domingo pela manhã. O Espírito Santo foi derramado em Pentecoste, num domingo pela manhã. E naquele dia, naquele domingo pela manhã, cerca de 3.000 pessoas converteram. Foi o culto, um dos maiores cultos da história do cristianismo. O Espírito Santo foi dado ao crente, pessoas converteram, marca o começo da jornada da igreja cristã. Foi aquele grande sermão de Pedro. Em Troade, Atos 20, os crentes se ajuntam para adorar e cultuar no domingo, porque sábado era o dia que o judeu reunia. Os cristãos então deslocam do sábado porque não é o dia deles. E você verá em Troade, eles reunidos no domingo. Em 1 Coríntios, capítulo 16, você vê Paulo mandando separar as ofertas, ajuntar as ofertas no primeiro dia da semana, que era o dia que os cristãos se reuniam. E, por fim, você vai ler em Apocalipse 1:10, que Jesus aparece a João na ilha de Patmos, e João chama aquele dia da aparição de dia do Senhor. Lembra, lá na criação, Deus diz, é o meu Shabá, é o meu dia. É como se Deus dissesse, para você lembrar que você trabalha para mim, o 7º dia você trabalhe intencionalmente para mim. E aí esse dia é chamado de dia do Senhor. E os cristãos passam a chamar o domingo de dia do Senhor. É o dia do Senhor. É o dia que Deus te deu. É o dia da redenção. Nós celebramos no sábado a redenção. Nós celebramos no sábado a salvação. Nós celebramos no sábado a bênção que Deus nos deu do descanso. Se você abrir lá em Hebreus 4, você vai entender essa relação do sábado com a redenção. O autor de Hebreus diz, temamos, portanto, que aquele que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguém de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu a eles, os judeus. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada de fé naqueles que ouviram. O judeu não creu, o judeu não obedeceu a Deus. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus disse. Assim jurei na minha ira acerca do judeu, lá no Salmo, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim disse, no tocante ao 7º dia, descansou Deus no 7º dia, de todas as obras que fizeram, e novamente no mesmo lugar não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas aos judeus no Velho Testamento, a salvação foi anunciada, mas não creram. De novo, determina certo dia. Hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso, um Shabá para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus,
também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência, a desobediência dos judeus. O que o autor de Hebreus está dizendo, irmãos? Que o povo hebreu foi tirado da escravidão do Egito, entrou em Canaã e foi um descanso que Deus deu a eles. Foi um Shabá que Deus deu a eles. Mas eles receberam o descanso de Canaã, mas Deus tinha um descanso melhor. Deus tinha uma promessa maior do que a promessa de uma terra física, de uma terra na Palestina. Deus tinha uma promessa de salvação eterna para o judeu, e eles se apropriaram da terra, se afastaram de Deus e perderam o descanso da redenção que Deus tinha para eles. Perderam uma salvação que Deus tinha para eles, que era a salvação da fé no Messias. E agora ele está dizendo, hoje, essa boa nova é dada à igreja, é dada aos crentes, e nós temos diante de nós a redenção, também dada por Cristo Jesus, que morre por nós na véspera do descanso, ressuscita no domingo e nos oferece assim a vida eterna em Cristo Jesus, que é o descanso que Deus nos dará. Por isso, o Shabat tem a ver com a redenção, com o descanso que Deus nos oferece. E aí já nos arremete para o terceiro e último movimento nosso, o Shabat e a eternidade. O sábado e a eternidade. Você precisa lembrar que Deus nos dará descanso eterno. Que quando Deus dá, que quando Deus descansa, Deus repousa no sétimo dia. Deus lembra a eternidade, que Ele é o Criador eterno, mas Deus lembra da redenção, Deus nos lembra da vida eterna, Deus nos lembra a eternidade, que um dia, depois de todos os trabalhos nossos na vida, Ele nos dará o descanso eterno. Essa era a promessa dEle, de dar descanso ao seu povo. Eles acharam que era só a terra, que era só a fazenda, que era só a casa, que era só a carreira, que era só os negócios, que eram só os bens terrenos. E entraram, se apropriaram de Canaã e acharam que tudo que Deus tinha para eles já se concretizou, e aí até se esqueceram de Deus, porque se apropriaram dos benefícios terrenos. E o que o Shabat nos lembra, irmãos, é que Deus tem mais para a sua vida além das coisas terrenas. Não é só o seu trabalho, não é só a sua casa, não é só esse carro, não é só esses filhos, não é só a felicidade terrena, não é só a felicidade desse momento que pode até ser tomada, que pode até ser roubada. O que Deus tem para mim e para você é um descanso eterno. É um repouso na eternidade. Deus está nos chamando a celebrar com Ele a eternidade dEle. Deus deu uma pausa naquela criação inicial para continuar a criação depois. E na próxima criação, Deus diz em Isaías, eis que eu crio novo céu e nova terra. E Deus está dizendo, eu crio novo céu e nova terra, e eu te chamo para descansar comigo nesse novo céu e nessa nova terra. Oh irmão, oh minha querida irmã, lembra disso, não é só trabalho, não é só sofrimento, não é só angústia, não é só dor, não é só perda, não é só trabalho, não é só doença, não é só burnout, não é só esgotamento físico, emocional, que essa vida proporciona, que você trabalha 6, descansa 1, trabalha 6, descansa 1, tira férias, continua cansado, tira ano sabático, continua cansado, porque a vida esgota, a vida traz angústia, traz dores, traz sofrimentos, traz perdas, traz pesares, traz o luto, a vida traz o desgaste, traz o cansaço, a vida traz todas essas dores, mas o Senhor Jesus disse, se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o coração, atenda o chamado de Deus, porque Ele te chama para um novo céu, uma nova terra, e te oferece o descanso eterno. Por isso que Jesus disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, pesados, e eu vos aliviarei, e eu te darei o Shabá verdadeiro, o descanso da alma, o refrigério da alma, e o refrigério eterno do novo céu e da nova terra. Essa é a promessa de Deus. É muito mais do que um dia para descansar. Esse é um mandamento
que tem um benefício. E é muito mais do que o benefício de trabalhar 6 e descansar 1. Por causa disso, irmãos, nós deveríamos fazer desse dia de descanso o melhor dia da semana. O dia mais especial. Não seja indolente, não seja irreverente com o domingo. É dia do Senhor. É um dia especial na semana. É um dia para você lembrar da criação. É um dia para você lembrar da redenção. É um dia para você lembrar a ressurreição e a vida eterna. É um dia para você lembrar que Deus te prometeu mais do que essa vida terrena, mais do que a Canaã terrena. É um dia para você lembrar que você tem um refrigério em Deus, que Deus refrigera a tua alma, que Deus te alivia do estresse, do cansaço, do ardor da vida. E Deus te dá o verdadeiro descanso. O verdadeiro descanso não é acordar 10 horas da manhã. O verdadeiro descanso não é dormir o dia inteiro. O verdadeiro descanso é ter o alívio da alma que Deus pode te dar. É ter a cura do coração, é ter o alívio das consequências dos pecados, é ter o alívio de que eu fui perdoado, eu fui salvo, eu fui redimido das minhas culpas, eu fui perdoado, é ter a esperança do novo céu e da nova terra. Essa terra é corrompida, essa terra é caída, essa terra é perdida, esse mundo caminha para o caos, mas eu caminho para o novo céu e a nova terra, o Shabat de Deus. Pode ser sexta-feira tenebrosa, sombria, de morte, de cansaço e de estresse. Mas vem um domingo da ressurreição, que é o descanso que Deus nos dará. Que é a vida eterna que o Senhor Jesus nos oferece. Jesus é, como Ele mesmo disse, o Senhor do sábado. Você não deve trabalhar 7 dias. Você tem que trabalhar 6. Descansa um dia. Tira um dia, santifica esse dia. Para nós, o primeiro dia da semana. Santifica, se consagre, separe tempo para orar, separe tempo para comunhão com Deus. Não deixe de estar na igreja, não deixe de cultuar a Deus, não deixe de celebrar Deus nesse dia. Porque você celebra que Deus é o Criador, sustentador. Você celebra que Deus é o Salvador. E você celebra a esperança da vida eterna que Ele te deu. Fica em pé. Fica de pé. E você podia agora, quero que você feche, dizendo: Senhor, obrigado porque o Senhor me dá descanso, o Senhor me dá alívio, o Senhor me dá refrigério para a alma.